o seu marido, esse daí mesmo, ele precisa de sexo. Sexo é conexão. Sexo é uma ação criada por Deus e estabelecida estritamente para depois do casamento, para o matrimônio. Então, sexo é necessário dentro do matrimônio, porque é no sexo onde a mulher se sente respeitada, amada, desejada, é onde também o homem se sente amado, respeitado, valorizado, amado, né, dentro da relação sexual. Essas são as condições. No momento da intimidade, e veja, é o momento da intimidade, é o momento da delicadeza, é o momento da sensibilidade, da carícia, da ternura, da criação de vínculos, da aproximação mais profunda que um ser humano pode ter um com o outro a nível de carne, a nível humana, mas também não é só uma ligação humana, é uma ligação afetiva, emocional e é também uma ligação espiritual, porque ela une em uma só carne o que Deus criou. E aí ajunta naquele momento. E é naquele momento em que se torna uma só carne que Deus estabelece a necessidade de não quebrar vínculos, de permanecer, de continuidade. Então, o momento da intimidade, o momento da relação, é quando o homem sente a importância e o valor da mulher, o verdadeiro valor afetivo, não é só o valor de produção, do fazer, do construir, mas é o momento de sentir a falta verdadeira do outro. Também é o momento onde a mulher vai para a mesma direção, ela vai sentir, ela vai provar, ela não vai só estabelecer um vínculo de carne naquele momento, mas ela vai se ligar profundamente na alma, ao ponto de sentir falta um do outro, de se completar completamente um ao outro. Quantas vezes a gente ouve que os homens só pensam naquilo? Mas eu quero afirmar uma coisa, isso é meu, é pessoal. A falta da intimidade não é só uma diferença de libidos, mas é muitas vezes nas mãos nossas, das mulheres, uma ferramenta de controle e um sinal de profundo desrespeito ao ser masculino, ao homem, mas também a Deus, é uma falta de reverência à ordem de Deus. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse vídeo, então já vem aqui comigo para você mergulhar em coisas profundas. Hoje a gente vai ir bem fundo nesse vídeo. O sexo é a linguagem do amor e do respeito um para com o outro, do esposo para com a esposa e da esposa para com o marido. É a linguagem de amor e de respeito. E o amor é a essência plena do bem. O amor faz bem, ele torna tudo melhor. Então, o sexo, ele traz o bem para o homem, e eu fiz essa pergunta lá na comunidade do canal. O que era prioridade dentro do casamento, na relação do casal? E para os homens, a maioria colocou até a metade, né? Que eu coloquei assim, de 1 a 10. Coloquei vários fatores para eles numerarem, eu numerei de 1 a 10. E daí eles iam numerar na ordem deles. Eu coloquei uma ordem aleatória, não era a minha ordem, era uma ordem aleatória. E eles colocaram na ordem deles, de 1 a 10, o que era prioridade no casamento. E para a maioria dos homens, até o número 5, até a metade, o sexo estava lá. Agora, as mulheres que responderam, que foram poucas, mas as que responderam, o sexo estava lá em 8º, 9º lugar. Mas eu já tinha feito essa pergunta também para algumas mulheres que eu tinha feito uma pesquisa no ano de 2000, 2021, e também ficou na mesma condição. Depois do 7, 8, 9, até em 10º lugar, o sexo ficou. Então, o sexo para o homem,
ele tem um lugar diferenciado, ele tem uma importância grandiosa, e isso não é só porque eles não conseguem se controlar, eles só pensam naquilo. Não, não é por isso. É porque também o sexo é aonde ele descarrega as baterias e aonde ele recarrega suas forças para aguentar todo o peso da vida que ele carrega sobre os ombros, porque sim, são eles que carregam a humanidade sobre seus ombros. Então, o sexo, isso tem de ficar muito importante, gravado na nossa cabeça enquanto mulher, ele não é opcional no casamento. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar aqui e que fique determinantemente preso na mente ao fazer os votos de casamento. A aliança no altar é uma aliança com Deus. A mulher assume o compromisso, a mulher e o homem assumem o compromisso de manter uma vida em comum, completa, fazer tudo o que for necessário de ser feito para que a vida seja em amor, seja a essência do bem reinando dentro do casamento. Veja, eu estou falando dentro da palavra de Deus como aliança de Deus. A mulher tem de fazer todo o esforço para que o amor, quer dizer, a essência de Deus, reine nela para que possa reinar dentro da sua casa. O homem tem de fazer com que a essência de Deus, o amor, reine nele, para que o amor possa reinar dentro da sua casa. E o amor é a essência plena do bem. O amor não aceita o mal, o amor não aceita malignidade. Então, mulher vai pôr limites para o mal e o homem pôr limites para o mal. E é nesse ponto que o casamento, quando você tem o compromisso de manter todo o bem e de não tolerar o mal, é que você tem dentro do casamento uma vida sexual também ativa, porque você fez o compromisso, você assumiu o compromisso de manter diante de Deus uma vida em comum, buscando a essência do bem. E entre todas as coisas que você tem de priorizar está a vida sexual. Então, essa vida sexual foi determinada por Deus. Veja, não é uma determinação humana, não é uma escolha humana, não é um pensamento seu. Existem coisas dentro do casamento que não são determinadas por nós e que não adianta eu querer colocar uma ordem de prioridade, porque já está estabelecido por Deus. A ordem de Deus que coloca o homem como liderança, a submissão da mulher, o sexo, né, a relação sexual dentro do casamento, todas essas coisas são prioritárias para Deus e fazem parte da aliança com Deus. Então, o sexo é um componente fundamental de um relacionamento saudável e não deve, de modo algum, ser tratado como algo descartável. Também, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção: sexo não é uma arma ou uma tarefa. Eu vou falar primeiro da condição de arma. A mulher não deve reter o sexo para manipular ou controlar os maridos. Deixa eu ler um trecho de um texto da palavra de Deus que está em 1 Coríntios 7, está aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha seu próprio marido. Eu estou me aproximando muito assim para ler. É que eu fiz a cirurgia de catarata, estou usando esse óculos, eu tenho que sempre dar essa lembradinha. Agora aqui, versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, Paulo, movido pelo Espírito Santo, orienta e explica por que mulher e homem não têm de se afastar. E se afastarem sexualmente, veja o quanto que o sexo é importante, é por um curto espaço de tempo. E o corpo de um pertence ao outro, e o corpo do outro pertence ao um. Por quê? Porque os dois têm de ser uma só carne.
E não é de modo algum, quer dizer, o sexo não é uma opção, não pode ser usado como uma arma. Ah, agora eu quero, agora eu não quero. Mas também não tem de ser usado como uma tarefa enfadonha, algo prejudicial, fazer por obrigação, ou como se fosse uma tarefa doméstica apenas para quê? Cumprir uma tarefa, porque isso vai gerar sentimentos ruins dentro do interior da pessoa, da mulher, vai gerar ressentimento, má vontade, aí sim ela vai se sentir usada, e também isso é um ato cruel para com a mulher e para com o homem, para os dois, cria um clima ali horrível nessa condição, não é para ser feito assim. E não precisa ser feito assim, porque quando as mulheres estão namorando, o que acontece? Ela não tem essa intimidade vazia, porque esse tipo de atitude, fazer por tarefa, fazer por obrigação, cria uma intimidade que se torna vazia. Mas quando está namorando e que não é para fazer, muitas mulheres ficam querendo, elas têm o desejo, e quantas fazem e caem no erro, por quê? Porque gostam do sexo, ou seja, elas eliminam barreiras. E o que acontece então com isso? Foram criadas barreiras. É a mulher dominar o seu emocional, dominar os seus sentimentos e levar a sua carne, os seus desejos e conduzir, porque isso sim é possível. Existe toda a condição de você dominar a sua mente, dominar o seu coração e fazer as coisas darem certo. As mulheres, na fase do namoro, elas sentem desejo porque elas estimulam o desejo, elas eliminam a ansiedade e anseiam pelo toque, pela presença, pela carícia, pela estimulação. Depois do casamento, a própria mulher quer muitas vezes que acabe rápido. Aí, quando você vai para essa condição, você tira todo o lado afetivo, todo o lado da ternura, da delicadeza, porque é a relação, é o toque, é a estimulação sensorial do corpo. Então você tem de estimular em você o seu desejo. Mas aí ao longo do casamento, muitas mulheres constroem o quê? Muros psicológicos contra o sexo, tratando o desejo do marido como algo primitivo ou algo errado. Tem umas mulheres que falam assim: meu marido parece um Neandertal, um louco, o homem da caverna, ele quer pegar, ele quer forçar. Não, em vez de ir para essa direção, a mulher pode aceitar a sua própria natureza sexual, porque Deus fez a mulher também para sentir prazer e para se regozijar neste momento. E sexo depende de desejo, sexo depende de ser desejado, de sentir que provoca desejo. Não é um ato mecânico. Você pode se levar para essa condição de se levar a sentir desejo, de se produzir, de se colocar numa condição de ser desejada. Você não tem de esperar o outro, você pode estimular o outro a estar dentro dessa condição, tirar desse ato mecânico, dessa crueldade para você e para seu companheiro. A mulher precisa aprender a se autoestimular, a buscar o próprio prazer. Não estou falando para ir para masturbação, não. Eu estou falando mesmo do ato íntimo com o esposo, é de esposo para esposa, são os dois. Então, vocês dois e a mulher se buscando mentalmente, porque tudo no final vai para a condição de mudar a mentalidade. Você determina a sua mente, você determina os seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos, porque como pensa no seu coração, assim é. Provérbios 23, no versículo 7, porque como imagina no seu coração, assim é. Como você pensa, se você pensa que pode, você vai estar certo. Se você pensar que você não pode, também você vai estar certo do mesmo jeito, porque é como você pensa
que é realidade. Então, você pode mudar a sua mentalidade e não fazer sexo apenas para o marido, mas você deve, não é só pode, você deve fazer sexo com o seu marido e também pensando que é para você mesma, é para ele, mas é para você também, porque o sexo te reconecta com a sua feminilidade. O sexo traz doçura, traz calma, traz temperança, traz moderação, traz mais paz interior, mais reconhecimento de si mesma, mais valorização, porque aí você se sente amada, desejada, querida. Então, o sexo vai muito além da conexão de vínculo de carne, se conecta com o seu próprio prazer e também com o sentimento de amor e divinidade e traz características de total domínio de suas capacidades femininas e te leva a desenvolver cada vez mais a sensibilidade, a afetividade e a sua feminilidade. O marido se beneficia, em consequência de você também estar se trazendo para esse prazer, e vocês, além disso, ainda criam laços de conexão mútua, não laços de cumprir uma tarefa, de estar apenas cumprindo um dever. Então, olha, sexo não é opcional, sexo é importante, sexo te torna mais feminina e não deve ser usado como uma arma, muito menos como uma tarefa, e ainda mais você pode dominar a sua mente e se estimular o seu desejo para o seu marido e melhorar a sua relação sexual, para que você também seja colocada numa situação boa, ele também, aí você vai beneficiá-lo e vai também se beneficiar. Deu para entender a importância do sexo dentro do casamento? Viu como que ele é das prioridades? Se não a número 1, deveria ser a número 2, no máximo a número 3 dentro do casamento? Deixa aqui seu comentário. Olha, entenda uma coisa: há uma guerra silenciosa contra a nossa essência, contra a sua essência, homem. O sistema trabalha dia e noite para usurpar o seu papel e inverter os polos. Querem que você renuncie à sua potência para que outros ocupem o vácuo que você deixar. Essa inversão espiritual é projetada para te manter fraco, confuso e submisso. Recuperar o seu posto não é apenas uma questão de vontade, é um dever espiritual. Não vá para o campo de batalha sem armas adequadas para lutar. A munição para restaurar a hierarquia da sua vida, saiba, está dentro da palavra de Deus e eu compilei a ordem de Deus nos meus livros. Vai lá. Conhecimento é poder e conhecimento quebra todas as armadilhas do mal e te fortalece. Sem conhecimento, você é um mero brinquedo nas mãos dos seus inimigos, inimigos mortais e espirituais. E nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. A gente tem o Seja Membro com um material excepcional. Agora estou dando mais uma pausa lá no Seja Membro, né, fazendo o tratamento dos olhos, mas tem um material, tem 2 treinamentos gigantescos lá, vídeos da atualidade, PDFs, livros inteiros. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.